ciclo de palestras, temos a honra e satisfação de convidar o senhor Matheus Lopes do Nascimento, coordenador da Defesa Civil de Guapimirim, que discorrerá sobre o seguinte tema: Plano de contingência para enxurradas, estudo de casos sobre o Rio Soberbo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. O objetivo da nossa apresentação é trazer a experiência que o município de Guapimirim tem com o cenário de enxurradas. Eu acredito que existam municípios na nossa região com um cenário similar, talvez não idêntico, mas similar, e ao longo de diversos pontos do Brasil a gente sabe que tem municípios com cenário idêntico. Então o objetivo é a gente mostrar uma solução que a gente encontrou de uma maneira preventiva, como o nosso subsecretário aqui do município do Rio falou, né, essa preocupação com o trabalho preventivo. Então aqui a gente vai passar histórico de desastres, algumas coisas. Então o objetivo é demonstrar o ápice do caráter preventivo que a gente consegue implementar perante esse tipo de desastre. Bom, serão abordados temas como o histórico de desastres, as características geográficas desse rio, o cenário de risco do município, o mapeamento, como ele é feito, o monitoramento, como ele é realizado, alerta e a evacuação preventiva dos poços de banho e balneários turísticos. Nós temos 3 desastres registrados ao longo do Rio Soberbo e todos eles aconteceram na mesma região, que depois do mapeamento eu vou mostrar, que é na região do Poço dos Padres, que é no bairro da Barreira, onde ocorreram esses desastres. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha uma confirmação sobre esse desastre de 1975. O Guapimirim ainda pertenceu ao município de Magé, nossa emancipação de 1990, e a gente, até 2 anos atrás, tínhamos relatos de moradores antigos da região, e a gente conseguiu, um amigo nosso, que ele é pesquisador, achou em arquivos do jornal O Globo, à época, as informações. A gente conseguiu checar porque fala sobre o delegado da época, tem entrevista com o padre, a gente foi cruzando as informações e viu que, de fato, aquelas pessoas estavam ali naquele momento, então a informação ela tem veracidade. Foram 15 óbitos naquele momento, em 9 de março de 2008 foram 7 óbitos. No final, tem uma pequena reportagem, vai falar 8 óbitos, mas o número oficial foram 7 óbitos, e uma criança, em 2009, teve um outro desastre com o óbito de uma criança também tomando banho na cachoeira. Aqui é um reporte dessas notícias e o registro, né, ali resgatados mais 6 corpos do Rio em Magé. O município de Guapimirim permanecia, fazia parte do município de Magé, a gente conseguiu localizar, e esse jornal tem informações interessantes, você consegue ver um paralelo de como as forças de segurança atuavam naquela época, teve um contexto bem relevante histórico. De uma forma breve, as características do Rio Soberbo: ele está na bacia hidrográfica do Guapimirim-Macacu, desaguando no Rio Macacu e seguindo assim para a Baía de Guanabara. A nascente do Rio Soberbo ela tem uma peculiaridade, ela foi mapeada recentemente, em 2018, vou falar melhor sobre isso à frente, e ela está localizada na proximidade do Morro da Luva, que é ao lado da Pedra do Sino, não sei se alguém aqui já fez essa trilha, e está localizada numa altitude de 2.240 metros, quase no topo da Serra dos Órgãos. A gente analisou, para a questão, para tratar sobre enxurrada, a gente analisou um trecho de 11 quilômetros da extensão do Rio Soberbo, entre a região de nascente, passa pela área intangível do Parque Nacional, até o último poço de banho, até o último balneário turístico. A gente tem um detalhe importante: a captação da água potável do município de Guapimirim ela é realizada no Rio Soberbo, na localidade conhecida como Mãe d'Água, e para a gente isso é um problema. O nosso município tem uma estação de tratamento muito pequena e antiga, e ela tem pouca capacidade de lidar com material particulado na água, ou seja, a turbidez. Então, quando a gente tem enxurrada, e elas são frequentes, a gente tem interrupção na distribuição, na captação e, consequentemente, na distribuição de água potável do município. Tivemos um fenômeno no ano de 2019, no primeiro ano do governo Isso, a gente teve 100% da área de abastecimento interrompida por mais de 10 dias. Então, foi uma situação bem crítica que a gente lidou. A vazão média do Rio Soberbo é de 544 litros por segundo. A gente procurou em diversos estudos, né, trabalho de conclusão de curso, trabalhos acadêmicos, não localizamos assim, nenhum estudo, nenhum
parâmetro de fato de qual volume durante uma enxurrada. O que a gente tem de parâmetro sobre a enxurrada é o quê? O volume do rio médio na região central do município é de 70 centímetros, é o volume médio. A gente tem uma régua e numa enxurrada, quando ela é volumosa, uma enxurrada mais agressiva, o rio chega a 4,5 metros e a borda da caixa ali são 5 metros, então sempre chega muito perto da borda da caixa. Como eu falei da expedição. Essa expedição, realizada em 2018 pelo biólogo Márcio Bortolucci e pela Fernanda Lobo. O objetivo da expedição dele, rapidamente falando, foi avaliar questões sobre a flora de campos de montanha e fizeram um canyonismo. Isso para mim era até uma novidade na época, eu não conhecia muito sobre isso. E nesse canyonismo eles percorreram 7 quilômetros do Rio Soberbo entre a sua nascente, e foi nesse estudo que ela foi mapeada de fato, ela não era mapeada até esse momento, percorreram até o bairro Barreira. E eles identificaram uma queda d'água, né? Essa queda d'água inicial do Rio Soberbo, ela possui 450 metros em queda livre. O que isso dá um poderio para a enxurrada absurdo, com esse ganho de elevação, com essa diferenciação. Tinha um vídeo do momento de uma enxurrada que a gente filmou da nossa base, a formação dessa cachoeira da neblina, que na cidade é conhecida como Véu da Noiva, mas infelizmente acabou não rodando. São 8 poços de banho, situados na área de atuação exclusiva do município, e tem um complexo que faz parte da subsede do Parque Nacional. E sobre enxurrada. No período compreendido principalmente entre os meses de novembro e abril, são identificadas ocorrências frequentes. Em acordo com os dados da nossa Defesa Civil, são registradas em média 31 ocorrências nesse período, todo ano. O mês com a maior média de ocorrências no período analisado, desses 5 anos compreendidos ali entre 2018 e 2022, foi o mês de março, com a média de 8 eventos. Então são praticamente 2 enxurradas com potencial de risco para vidas humanas toda semana, praticamente 2 por semana. Um pequeno gráfico desse período de 2018 a 2022. Essa é a Cachoeira da Neblina, trouxe uma imagem, um recorte, e que a gente não tinha até 2018 a dimensão do tamanho dela. A gente tinha noção de que era algo absurdo, mas não tinha nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de dado científico. E o nosso anfitrião aqui falou uma coisa importante de protocolo, né? Então os protocolos têm que ser baseados em conhecimento. Então a gente não tinha isso até o ano de 2018. E uma outra imagem aqui mostra o início, né, a porção inicial dessa queda d'água, ela está na face da Serra dos Órgãos. Esse vídeo era o que mostrava a Cachoeira da Neblina, mas infelizmente assim, não está rodando, mas tudo bem. Bom, o cenário apresentado, ele demandou a criação do plano de contingência específico para esse fenômeno. A primeira versão desse plano ela foi de 2017. E falando em protocolo, não é criticando o passado, mas a forma arcaica que acontecia no passado foi uma motivadora para a gente aprimorar. Antes de 2017, um agente estava de plantão, estava lá no serviço, ele ia até o pátio do lado onde a gente trabalha, tentava olhar para a serra e ver se tinha formado a Cachoeira da Neblina ou o Véu da Noiva. E a partir disso, disparava os meios de evacuação. E a gente entende que isso derruba muito o índice de assertividade. Então, por conta da gente ver a necessidade de que isso tinha que ser mudado e ser aprimorado, foi criado o plano de contingência específico. Esse plano ele é específico. A gente tem plano no verão, outros tipos de plano, mas esse a gente viu a necessidade. Os primeiros passos para a criação desse plano de contingência foram os mesmos que qualquer plano de contingência: elaboração de mapeamento, identificando os pontos necessários para a realização das evacuações emergenciais e a análise dos padrões do fenômeno, que até então a gente não tinha nenhum tipo de análise, nenhum tipo de conhecimento técnico ou científico dos padrões. Era muito no achismo, e isso derrubava muito a nossa capacidade de assertividade perante o fenômeno. Aqui um exemplo. Funcionou. Vou pegar mais perto aqui. Está funcionando o laser. Uma questão interessante. Essa aqui foi o ponto geográfico onde foi mapeada a nascente do Rio Soberbo. E a gente, aqui é o Morro da Luva e aqui é o abrigo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E o que a gente observa com relação ao Rio Soberbo especificamente é que a área de contribuição ela é muito significativa. Muito significativa. A gente tem essa diferença de elevação e, além da diferença, a gente tem uma área que contribui muito significativamente para a formação da enxurrada, que ela inicia exatamente nessa região. Aqui é a divisa com o município de Teresópolis e aqui é a nossa divisa com o município de Petrópolis.
Aqui a gente é a análise de todo o trecho do Rio Soberbo, entre a nascente até ali o ponto final em azul, que é o último balneário turístico onde as pessoas frequentam Pavão, e após isso o rio tem uma carga pesada de efluente, né, e não é frequentado para banho. Aqui é a região complicada, é a região onde todos os históricos de desastre aconteceram. A gente tem ali em verde a subsede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a área ali de responsabilidade, né, do ICMBio, e a partir dali, a gente vê ali, ó, Rogérios Bar, Poço dos Padres, Vale da Lua, começa a área de atuação específica do município e onde esses desastres no passado aconteceram. Aconteceram nesse complexo, entre onde está escrito Vale da Lua e onde está escrito ali Rogérios Bar. Foi nessa região que todos aqueles desastres mostraram anteriormente aconteceram. Aqui é um outro poço, uma região um pouco mais ajusante, um outro poço também. Vou passar rápido. Aqui a gente tem uma questão interessante. A gente tem uma área de mais de 1 quilômetro dentro da zona urbana do município, na região do centro ali e bairro de Moeiro, onde existem inúmeros acessos públicos para a cachoeira, né? Que a gente definiu como balneário, importante frisar isso. Locais ao longo do Rio Soberbo, onde se tem acesso público para banho. Então a gente tem nesse trecho do centro uma preocupação muito grande, porque é muito extenso e é uma área que é muito visitada. E aqui é a porção final. Vou falar agora sobre o monitoramento. O monitoramento ele é realizado pela Defesa Civil do município em parceria com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A Defesa Civil, nós utilizamos prioritariamente o sistema de radares da rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, através do radar Pico do Couto. Para a nossa realidade, ele traz uma precisão muito grande para a nossa área de interesse, que é justamente essa área da nascente. Porém, em suporte, né, agregado, também utilizamos o radar meteorológico do Sumaré, que é aqui do Sistema Alerta Rio, a gente é uma ferramenta imprescindível, acho que andam juntos, e a rede de radares também do Instituto Estadual do Ambiente. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ele auxilia com o compartilhamento de informações em tempo real entre os servidores que atuam no abrigo da Pedra do Cinto e a Defesa Civil Municipal. O que acontece? Infelizmente, nós não temos equipamentos tecnológicos na região de nascente do Rio Soberbo. Mas a gente tem essa parceria onde o abrigueiro, né, o servidor lá, ele consegue informar, às vezes pode não estar aparecendo alguma coisa no radar. É tipo um escape. Ele também informa, está com uma alteração relevante aqui, aprimora esse monitoramento aí, dá uma atenção maior nesse monitoramento. Então é meio que uma questão ali humana, né? Acho que é um auxílio importante e a gente, né, não abre mão. Esses servidores, né, até como aparece ali no mapa, eles estão situados a cerca de 1,5 km da região de contribuição principal do Rio Soberbo e informam sobre alterações de condições de tempo na localidade. Esse START intensifica nossas ações de monitoramento. E a localização do abrigo da Pedra do Sino possibilita que os servidores do Parque Nacional verifiquem no local a alteração na vazão de alguns contribuintes do Rio Soberbo. Aqui uma imagem, um recorte simples aqui da alteração que é relevante para a gente na região de contribuição. É uma imagem dessa semana, onde a gente teve uma semana relativamente seca, e aqui um dia que a gente teve registro de enxurrada, e exatamente ali na nossa região, perto do T de Teresópolis para a esquerda, na nossa região de interesse ali, com ocorrência de chuva moderada forte. É a emissão do alerta. O alerta é emitido pelo servidor da Defesa Civil, responsável pelo monitoramento, quando identifica a permanência do cenário, chuva moderada ou forte, por mais de 20 minutos. A informação é confirmada, a gente tem esse contato direto com o pessoal do abrigo, é confirmada com essa equipe. Imediatamente é feito o contato com a Guarda Civil do município e a Guarda Ambiental, que são parceiras, para que nós possamos ter mais capilaridade em atender todos esses balneários que estão dispersos numa extensão relativamente considerável do município. E a equipe de prontidão da Defesa Civil imediatamente também inicia seu deslocamento, porque também tem a área sob sua responsabilidade direta. É uma ferramenta importante. É o sistema de alertas, né, do sistema da interface de divulgação de alertas públicos, que permite a gente divulgar o alerta por SMS, por WhatsApp e também pela TV por assinatura com uma barrinha. A gente sabe que o alcance dessa TV por assinatura não é tão grande, mas tem essa ferramenta. O nosso anfitrião, o Belchior, ele falou sobre a experiência que ele teve nos Estados Unidos com o aviso do furacão, e para a gente, com a relação da criação de polígono geográfico, definindo uma área, isso vai ser muito relevante, porque a gente já tem, os postos estão situados aonde?
né, coordenada tal, tal e tal. A gente não tem um polígono perfeito e vai poder emitir um alerta personalizado, específico para essas pessoas que estão diretamente, né, na área de risco de enxurrada. Um exemplo aqui, né, do SMS, a gente também divulga na mídia do município, isso aí permite um alcance um pouco maior, né, o Facebook tem um certo alcance. Esse vídeo eu vou passar no final, só para uma questão de exemplo, que ele mostra o momento de chegada de uma enxurrada, que sim, foi relativamente forte, mas ela ainda aumentou bem depois disso. Só que o vídeo é curto, 50 segundos, só para mostrar esse momento de chegada. Bom, quais são os procedimentos para essa evacuação preventiva? Recebemos o alerta, né, sabemos que vai ocorrer enxurrada, que tem o risco para enxurrada. O que isso desencadeia? A emissão do alerta dispara automaticamente essas ações integradas, que envolvem diretamente a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e a Guarda Ambiental Municipal. O tempo máximo para essas equipes atenderem todos os pontos mapeados é de 40 minutos. O tempo médio entre a emissão do alerta e a confirmação da enxurrada no primeiro poço a montante, ou seja, na região da subsede do Parque Nacional, é de 1 hora e 10 minutos. Então a gente ainda tem uma janela de tempo segura para atuar, tirar todo mundo, garantir o cenário ali vazio e até a enxurrada chegar. Os postos de banho na área de atuação do município possuem sirenes do tipo rotativa de longo alcance, que são acionadas manualmente. Essas sirenes ajudam muito a gente, elas têm um alcance relevante, todos esses postos de banho possuem sirenes, só que o agente tem que estar no local para acionar. Isso é bom e ruim, o agente ele tem que ir ao local, então é mais uma garantia para que a evacuação seja bem executada. Vamos lá. A gente dividiu as áreas da evacuação preventiva por responsabilidade de setores. Toda a área que fica dentro da subsede do Parque Nacional, que é a área do ICMBio, a equipe da própria subsede realiza a evacuação dentro dessa área. Aí partimos para áreas de responsabilidade do município. A Defesa Civil tem os seus pontos, principalmente a barreira, porque é a região com histórico de desastres. Então a gente foca a nossa energia, né? Nós temos uma Defesa Civil pequena, então por isso que a gente também precisa dos parceiros. A gente foca toda a nossa energia na região da barreira, para não permitir que tenhamos desastre. A Guarda Municipal cuida da região central, onde tem um público muito grande, tem algumas alterações até de segurança pública, e a Guarda Ambiental Municipal pega uma localidade que fica perto do Parque Municipal. E toda vez que um alerta é disparado, que as equipes vão para a rua, a gente informa o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para caso tenha alguma alteração significativa, a gente contar com o apoio deles. Esse aqui era um vídeo da sirene. E aí no final, eu vou pedir agora, tentei falar da forma mais breve possível, pedir para rodar esse vídeo que está em cima, que é a chegada da cabeça d'água, para poder exemplificar um pouco do que eu estou falando aqui, né? Trazer à luz isso, e no final tem uma reportagem de 2 minutos que vai trazer tudo que eu falei, vai estar dentro dessa reportagem que foi exibida pelo Fantástico em janeiro de 2020. É o outro. Tá em cima. Olha, por favor. Um detalhe, né? A reportagem ela é de janeiro de 2020. O município, naquele momento, ainda não tinha suas sirenes. As sirenes que o município instalou 6 meses depois dessa reportagem. Hoje o município possui sirenes. Vocês viram ali no início do vídeo um vigilante dando entrevista. Ele faz parte da equipe de terceirizados da subsede do Parnaso. E nesse mesmo dia que nós tivemos pessoas que desrespeitaram o alerta e voltaram até por uma trilha escondida, eles precisaram ser resgatados. Nesse mesmo dia, no município com um nome muito parecido, em Guapé, em Minas Gerais, 3 pessoas morreram numa enxurrada. Aí o Fantástico, a reportagem era mais extensa.
Aí o Fantástico ele fez esse paralelo, num local que não tinha nenhum tipo de sistema, nada, e para gente que tinha, né, pelo menos algum protocolo, alguma orientação técnica e científica para poder prevenir esse desastre. Aí a reportagem ela foi feita traçando esse paralelo. É uma pena, era um vídeo para exemplificar a chegada de uma enxurrada, mas acredito que assim, de uma forma breve, a gente, a equipe da Defesa Civil de Guapimirim, né, que estou representando, tentou passar essa mensagem. Espero que a gente possa contribuir, talvez com algum município que tenha um cenário similar, aqui na nossa região ou também fora da nossa região. E é isso. A Defesa Civil está aí, nós somos um sistema unido. Maravilha. Obrigado. A comissão organizadora agradece a palestra do senhor Matheus Lopes do Nascimento, coordenador da Defesa Civil de Guapimirim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tanto ao coronel Rodrigo ou ao senhor Matheus Lopes? Algum questionamento? Tudo bem? Entenderam o que ele fez lá. E se não entenderam, terão uma oportunidade após aquilo, né, de conversar, de dialogar, trocar ideias, fazer esse network, que possa desenvolver os seus trabalhos também na Defesa Civil Municipal. É isso. Falar do Rodrigo aqui, a Defesa Civil Municipal, o Rodrigo já está muito bem estruturado, muito bem preparado. Isso enaltece o nosso trabalho também, que fazem parte do nosso sistema do Estado da Defesa Civil. E a gente se sente muito lisonjeado por ele participar desse trabalho, agradecer o convite do doutor para participar dos processos aqui da Vida do Guapimirim. Eu acho que, além disso, a gente tem que compartilhar também a inteligência artificial que ele mostrou aqui. Eu já tinha conhecimento daquilo. Professor Ivanovic, seja bem-vindo. Eu? Professor Ivanovic, aqui atrás. Teremos a honra em breve. Daqui a pouco, excelente palestra. Está chegando. Mas a inteligência artificial, ela é extremamente importante. Se ela for bem utilizada, ela vai, de certa forma, auxiliar os nossos trabalhos, como já está auxiliando. Eu também utilizo a inteligência artificial até para a minha vida particular, mas claro que tem que ser feita com cuidado, né, com carinho, atenção, né, eu concordo. E é isso. Meus parabéns também, não tem nada que comentar, não. Já estou no caminho certo há muito tempo. Neste instante, como forma de agradecimento, convidamos o senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar Messias, da REDEC Baixada Fluminense, para realizar a entrega do certificado ao palestrante.